questão emotiva muito forte, o que vai acontecer? O ideal é que você projete aquilo que você vai falar para o chakra da garganta dela, do terceiro olho, tá? E o coronário. Por quê? Aí a gente pode usar um mix de chakras. Por quê? Porque ela vai entender mais racionalmente e menos emocionalmente. Se isso acontece, você tem muita facilidade para uma pessoa que você sabe que tem a tendência a responder de forma muito emotiva, tá? Então vamos voltar aqui à nossa ordem. Então, o segredo, então, na fórmula é sempre utilizar, né? Juntamente com o terceiro chakra, outros chakras específicos, dependendo da força que você quer colocar. Quando eu falo força, gente, é essa intenção, tá? Esse direcionamento. Primeiro você precisa exatamente saber o que você quer, né? O que você quer, o que você precisa em relação ao outro. E assim escolher como quer que ele receba a sua mensagem, né? De uma forma mais racional, de uma forma mais emocional. De repente você quer ativar na pessoa a força que ela não está tendo. Você pode se comunicar com o chakra dela, especificamente o chakra básico. E aí você tá falando, né? Você tá usando o seu raciocínio, você fala, você projeta através do seu chakra essa intenção para que ative o chakra dela básico. A pessoa começa a ter mais força naquele momento, tá? Naquele momento que ela tá conversando com você. Então, os 3 primeiros chakras possuem poder limitado, são mais limitados do que os outros. E quando você utiliza os chakras superiores, você não terá esse limite, tá? Então, os chakras superiores, eles servem de uma forma muito mais ampla, então é muito interessante. Então, a grande maioria das pessoas se comunica somente pelos chakras inferiores. Isso é um fato. Sem saber, né? As pessoas não sabem disso. É essencial que você aprenda a sentir por qual chakra você fala e projeta, né? Aquilo que você quer passar, a sua intenção, e por qual chakra você recebe energia. Claro, eu falei para vocês que num primeiro momento a energia de fora ela entra pelo terceiro chakra. Normalmente ela entra primeiro, e esse chakra ele distribui. Agora nessa distribuição talvez você tenha a tendência de receber mais de um jeito num chakra específico do que no outro. Gente, não se sintam nem um pouco, mas nem um pouco culpados se vocês falarem assim, eu não sinto nada, tá? É absolutamente normal. E também eu não gosto muito da ideia da gente achar e começar a achar que a gente tá sentindo e aí já fica com um monte de nóia na cabeça. Não é isso. O que eu tô ensinando para vocês aqui hoje, com essa comunicação eficaz através dos chakras, tem a ver com a força da intenção direcionada com o conhecimento de cada chakra, para que cada chakra serve. Então, se eu faço isso deliberadamente, eu ativo no outro aquela força também. E se eu ativo no outro aquela força, eu tenho muito mais chances de me comunicar eficazmente com o outro do que se eu tivesse feito de outra forma, tá? Então vamos lá. Se você não se comunica de forma correta, né, sem saber disso, energeticamente falando, tá, gente? Você não é entendido como você realmente gostaria de ser entendido. Então a pessoa, ela muitas vezes, ela não entende a sua intenção. Ela vai entender outras coisas. Então, por exemplo, tem muito a ver, como eu falei, com a intenção. Se você se comunica com o chakra correto, por mais que você não esteja utilizando as palavras certas, a pessoa ela vai perceber a sua intenção. Muito mais fácil do que se você não fizesse dessa forma. Então, você atinge o ponto certo, literalmente. Então, até para você, por exemplo, trabalhar de forma criativa, se você utiliza o segundo chakra que trabalha com a criatividade, o que acontece? Na hora que você, por exemplo, estiver fazendo um desenho, ou fazendo alguma coisa que seja criativa, um artesanato, tem que fazer um texto para a empresa, qualquer coisa, gente, que envolva a criatividade.
Então, a pessoa ela sentou ali naquele momento para trabalhar criativamente. Se ela respira fundo antes, ela se conecta com ela mesma e ela intencionalmente, ela imagina, né? Porque daí vai o poder da imaginação. Ela imagina que o segundo chakra dela, que trabalha com toda essa criatividade, está ligado àquilo que ela quer fazer. O que acontece? Aquilo que ela precisa vai fluir com muito mais rapidez. E aí ela consegue ter mais criatividade, porque ela está usando a força do chakra, que tem mais comunicação com essa força criativa. Então, é muito interessante, porque daí a pessoa ela vai conseguir fazer um trabalho mais rápido e muito melhor, muito mais interessante, tá? Então, vamos lá. Eu tô seguindo aqui uma folha, tá, gente? Porque eu mesmo fiz um resumo para eu não me perder na ordem aqui com vocês. É uma folha que eu mesmo fiz, eu mesmo escrevi isso. Então, a frequência de cada chakra precisa ser calibrada com a frequência do chakra do ouvinte, né? De forma específica. Assim, acontecerá o que eu chamo de harmonização entre o seu chakra e o chakra da outra pessoa, do receptor. Quando essa harmonização ela acontece, você chega muito mais longe com a outra pessoa, tá? Em outras palavras, você não consegue passar nenhuma mensagem que deveria ser entendida, por exemplo, intelectualmente, no caso dos professores, utilizando um chakra inferior, que é o que normalmente acontece. Ou seja, um professor deve se comunicar através dos chakras superiores, porque se ele quiser que seus alunos realmente entendam o que ele está dizendo, ele precisa fazer isso. Sem isso, o que ele diz será dito, mas não ouvido exatamente como ele gostaria. Não vai ser tão compreendido como ele gostaria. Será compreendido, mas não vai ser tão utilizado. Ou seja, a pessoa não atinge o verdadeiro objetivo dela. Olha que interessante. Agora, quando o professor ele se conecta, né, com a força que ele tem, e ele se conecta com uma ideia onde ele está ligado ao cosmos, e ele está trazendo esse conhecimento, e ele usa os chakras superiores para passar conhecimento para os alunos, como se ele estivesse falando com essa parte dos alunos, né? Parte que tem a ver com chakras. Os alunos eles vão ficar mais conectados, mais ligados àquilo. E nessa ligação ele consegue passar o ensinamento que ele tem que passar com muito mais facilidade. É muito interessante. Então, esse é um bom exemplo, né? Tem uns exemplos aqui para vocês. Outro exemplo, quando você se comunica com o quarto chakra, que é o chakra do coração, né? Por exemplo, só conseguirá que seja entendido do quarto chakra para baixo. Agora, por isso é necessário entender como utilizar os chakras associadamente, baseado no objetivo daquilo que você quer transmitir, tá? Isso é uma regrinha só básica. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, a primeira coisa é o seguinte, que eu quero colocar antes da gente continuar. Para que os chakras eles funcionem bem, eles precisam fluir, a energia precisa fluir. Para que a energia flua e ela seja distribuída de forma adequada no seu corpo, então os chakras é como se eles respirassem a energia, né? Inspirassem, na verdade, a energia do ambiente e expirassem. E essa comunicação, se ela for eficaz, ela vai trazer benefícios para o seu corpo fisicamente falando e também para tudo à sua volta. Então, para que os chakras eles estejam nesse processo alinhadamente falando, onde eles estão organizados energeticamente, onde estão funcionando deliberadamente, vocês precisam começar a prestar atenção como que está a vida de vocês, porque a vida das pessoas, elas refletem o estado interno delas. Então, isso é muito legal de você observar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela esteja obesa, ela está usando pouco a força emocional dela e pouco ou de forma errada a força
física dela, que vem lá do chakra básico. Por quê? Tá acontecendo ali como se fosse um entupimento, vamos chamar assim, de energia, onde ela não está sendo ela. Então, a pessoa, ela começa a acumular tudo, né? Ela começa a acumular emoções, ela começa a não se organizar emocionalmente, ela começa a ficar obesa, ela começa, através disso, ela começa a ficar mal energeticamente, começando a ficar também mal fisiologicamente falando, fisicamente falando, aí começa a ter doença, diabetes, e outras coisas, por exemplo. Então, se uma pessoa que ela se percebe dessa forma, provavelmente os chakras dela estão bagunçados, não estão funcionando como deveriam. Por quê? Porque ela não está com a vida dela ali de uma forma ideal. Então, se ela começar a respirar, fazer exercícios físicos, né? Principalmente respirar literalmente ar puro, usar mantras, ela vai começar a liberar essa energia. É como se os chakras, eles conseguissem drenar o que está demais, ou que está parado, né? Tanto, gente, que respirar é algo, respirar mesmo, né? De forma correta, é algo que a gente não tá tão acostumado. Você começa a respirar, fazer as respirações corretas, você começa a ficar tonto. Por quê? Porque você não tá acostumado. Um bebê, ele respira de forma ideal, né? E você vê a barriguinha subindo e descendo, ele tá livre. Agora, a partir do momento que as pessoas vão crescendo, elas vão segurando. Então, elas perdem essa capacidade de fazer essa conexão, né? Essa conexão, essa expansão e a retração. Então, com o tempo, esse sistema ele começa a funcionar de forma errada, tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo energético. A partir do momento que isso começa a acontecer, a sua energia ela começa a ficar estagnada. E aí também a sua vida começa a ter essa a reflexão disso. Aí a pessoa começa a ficar chateada, da chateação ela cria uma doença, muitas vezes de uma doença ela cria um problema aqui na vida, outro problema ali, de repente a pessoa está com um caminhão de coisas, de problemas que ela não se sente apta a resolver. Agora, a pessoa que está nesse caso, desse exemplo assim, ela pode, através da respiração, né, com a coluna reta, sentada mesmo numa cadeira, começar a fazer esse movimento acontecer, energeticamente falando. Aí os chakras, eles começam a trabalharem mais corretamente, e aí isso vai ter uma reflexão no corpo físico da pessoa, no corpo energético também. Então, voltando à nossa aula, né, eu estava explicando que quando você, com intenção, na hora que você vai se comunicar, você direciona essa comunicação para o chakra correto na pessoa, através do seu chakra correto para o chakra correto na pessoa, essa comunicação ela sai de forma muito mais eficaz. Então, deixa eu procurar aqui a parte para vocês, deixa eu pular essa parte aqui que não é necessária, a parte onde vocês vão decorar um pouquinho o que vocês podem fazer. Peraí. Literalmente para usar corretamente essa questão dos chakras. E essa aula, como eu falei, gente, ela tá lá no meu site, no meu portal. Eu tenho lá um portal cheio de artigos que chama cristinalong.com.br. Então vamos lá, como dirigir o pensamento, que é a energia da vontade, para o chakra que você precisa utilizar. Esse é o X da questão, olha que interessante, gente. Então, esse é o principal ponto que você precisará entender e praticar. Vamos à prática. O fato de você ter a intenção de fazer algo automaticamente direciona a sua energia para o local, tá? Então, como eu disse para vocês antes, não precisa ficar pensando muito. Vocês só precisam saber o que vocês estão fazendo. Depois fica automático. Então, o que você precisa fazer? Você precisa somente pensar em utilizar essa fonte de energia, como eu disse antes. Pense como se fosse um poder, né? E que pensando nele, e aí você pode pensar no chakra lembrando da cor e da localização, aí você já ativa ele, tá? Então, por exemplo, pensando no chakra básico,
eu já penso nele vermelhinho, ativado, né, lá no modelo redemoinho, ou seja, circulatório, com a ponta virada para baixo, que ele fica ali entre as pernas, né? Então, pensando no chakra da cor X ou no nome X, se você decorar, você já tá ativando ele, tá bom? Então, o que acontecerá é que ao falar com alguém com a intenção de transmitir algo específico, automaticamente isso acontecerá, né? Então, normalmente você não tem a intenção de colocar um assunto com a energia consciente, né? Correta sobre ele. E as pessoas simplesmente falam e pronto. E o que acontece é que o receptor recebe as palavras de qualquer jeito e não com a intenção certa, não com a energia correta, tá? O que muitas vezes não surte efeito e a pessoa não chegou ao resultado que ela deseja. Então, eu vou pelos chakras, tá? Vou mostrar o que cada chakra pode fazer em relação ao outro. Então, vamos entender primeiro como utilizar o primeiro, o segundo e o terceiro chakra, tá? No caso, o primeiro é o chakra básico, voltado lá para baixo, fica entre as pernas. O segundo chakra debaixo do umbigo e o outro acima do umbigo. Então, o primeiro, segundo e terceiro chakra. Lembrando, o primeiro é vermelho, o segundo é laranja, o terceiro é amarelo. Deixa eu pegar aqui. Peraí que eu repeti algumas coisas aqui. Então, vamos lá. O chakra básico, né? Ele tá muito ligado aos sentimentos de sobrevivência e segurança. Segurança no geral. Também é o chakra que segura sentimentos, tá? Como raiva, intolerância, medo, tudo que é muito forte, muito que a pessoa sente assim, lá dentro, tem muito a ver com esse primeiro chakra, tá? Então, só que esse chakra também tem a ver com a energia vital, com a força, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela tá doente, e você vai visitar um doente, então a pessoa tá lá na cama de um hospital, né? Se naquele momento você pensa na pessoa e pensa no chakra dela, né, o chakra básico, pensa nele ali como vermelho, você pode imaginar o chakra ali na pessoa, e na hora que você fala algo positivo para a pessoa, você fala através desse chakra, você tá dando força e tá ativando esse chakra na pessoa. Então essa é a intenção, entenderam? Então, eu tava falando do chakra básico, né? Vamos lá, deixa eu ver. Tá, então se você usar essa primeira, né, esse chakra como força vital, você provoca essa força na pessoa. Principalmente se você associar, como eu disse antes, aos chakras 3 superiores. Então, na prática aí do doente, da pessoa que tá lá na cama, basicamente você chega lá, então você tá com essa intenção, então você tá alinhadinho, você tem sua força com você, né? Porque a partir do momento que você tá pensando também nesse alinhamento, você já automaticamente tem mais força em relação a isso. Então a pessoa tá ali, então você projeta a energia da vitalidade pensando no chakra básico da pessoa, tá? E se você faz isso com a intenção dos 3 chakras superiores que tem a ver com a melhor intenção possível, ou seja, de coração você está desejando que aquela pessoa ela ganhe força, ela ganhe energia, automaticamente o corpo energético dela, inclusive principalmente energético, mas até espiritualmente falando, o campo dela vai receber essa intenção. Então você está dando força para a pessoa ali sem que ela perceba, né, de uma forma bastante interessante. Então, olha só, você não tá dando a sua força, tá? Você só está ativando através da sua força a força na pessoa, tá bom? Claro, existe uma mistura aí de energia, as pessoas mais sensíveis acabam sentindo, mas lembrando, gente, que a intenção, ela é o principal, né? Se eu tenho a intenção de ajudar, eu não vou fazer nada errado. Se eu tenho a intenção e eu conheço o que eu estou fazendo,
Eu vou fazer aquilo com muito mais poder, óbvio isso. Se eu tenho a intenção, mas eu faço errado, vamos supor assim que a pessoa ela tem muita intenção de ajudar, mas ela se atrapalha na hora. Não tem nenhum problema, ela não vai acarretar nenhum risco para a pessoa, porque ela não tem a intenção de ferrar a pessoa, entende? O mais pode acontecer é nada. Então, só para vocês entenderem, porque isso são dúvidas que as pessoas trazem normalmente, e é importante a gente, né, na prática olhar para isso. Então, o segundo chakra, que é o chakra que fica abaixo do umbigo, a cor dele é o laranja, né? Ele está totalmente relacionado à nossa sexualidade e à criatividade, tá? Ele não deve ser utilizado sozinho, pois fazendo assim será despertado aquela parte do sexo mais animal, tá? E aí o ideal é que ele seja usado sempre com um dos 3 chakras, né, superiores, ou os 3 chakras superiores, como se ele fosse ativado junto, tá? Então, como eu já disse, né, eu não entrarei nesse assunto mais detalhadamente do que cada força, cada chakra tem, porque isso aí tem na internet, você pode ver lá. Segundo chakra, o que mais ele abrange, que órgãos no corpo físico ele abrange, que energias ele abrange, e aí tem um monte de matérias a respeito disso, tá? Então, esse segundo chakra, ele deve ser utilizado sempre associado, de preferência, ao 6º e ao 3º chakra, tá? De preferência, pode qualquer um dos 3 últimos, mas de preferência a esses, né, ao 3º e ao 6º, tá? Para todos aqueles que desejam criar pensamentos, tá? Porque daí tem a ver com o pensamento da criação, né? Por exemplo, se você precisa improvisar algo falado, né? Algo falado, sei lá, para as pessoas. Ou se você é um escritor, ou se você quer criar algo. Sempre no sentido da criatividade, né? De que você precisa estar naquele momento trazendo algo, eu não diria novo, mas criando algo. Então, se você utiliza esse chakra junto com esses chakras superiores, principalmente o 6º, o que vai acontecer? A criatividade ela vai aflorar muito, 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 muito. Então, é muito interessante. Deixa eu pegar aqui os outros. Então, o 4º chakra, que é o que mais é possível que a gente usa, né? A gente use, por quê? Porque o 4º chakra tem muito a ver com sentimentos do coração, aquelas coisas que a gente quer dizer de verdade para as pessoas, né? Nas famílias, aí nos problemas, ele é bem prático, né? É o portão, o 4º chakra é o portão do amor, da compaixão, tá, gente? Então, tudo que precisa ser dito e entendido pelo lado do amor deve ser feito com a energia do 4º chakra. Então, tudo que você tem a intenção de dizer para o outro e que o outro precise entender com essa força do coração, com essa força amorosa, tá? Então, utilizem o 4º chakra. Mesmo que vocês digam algo bastante racional, digam, né, racional, mas utilizando essa força também do 4º chakra. E aí vocês pensam na pessoa pensando naquele chakra. Ou seja, a pessoa está na minha frente, eu penso, ativo na pessoa rapidamente, porque eu pensei, então, o chakra do coração nela ali no momento, tá? E aí eu vou ativar na pessoa essa força, tá bom? Eu respondo, Paulo, já suas perguntas, peraí. Então, tava no 4º chakra, né? Então, na prática aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, vamos supor que você fez algo errado e gostaria de falar sobre isso com alguém. Pedir desculpas e ser entendido. É ótimo você pensar no 4º chakra neste momento. Você pode usar a energia desse 4º chakra juntamente com a energia do 5º e do 6º chakra, que são chakras que estão, né, acima. Você precisa também, quando você precisa também mostrar a alguém que foi sincero. Então, a pessoa tá meio assim com você e você
tem que mostrar que você fez o seu melhor. Falem com o chakra do coração. Pensem no chakra do coração, no seu e no da outra pessoa. Né? Isso vai ser entendido com muito mais amor. A pessoa vai receber com mais doçura aquilo que você quer dizer. Então, é muito interessante. E todas as vezes que aquilo que quiser dizer for algo relacionado a um sentimento sincero, no geral, do coração. Né? Sentimento sincero são aqueles sentimentos que você quer dizer realmente para a pessoa com a intenção de ajudá-lo, a intenção de realmente mostrar o seu lado para o outro. Então, isso aí ajuda muito que vocês usem esse chakra, tá? Então, gente, tô terminando só de passar a força de cada chakra e a gente entra nas perguntas, tá? O nosso quinto chakra, né, que é o da garganta, está amplamente relacionado com a expressão das nossas palavras, com aquilo que a gente quer dizer, como as palavras saem da minha boca, da sua boca. Associado, então esse quinto chakra associado aos outros chakras, principalmente os três, né, esses três superiores, fará com que as suas palavras ganhem muito mais poder. Então você começa a ter muito mais poder, porque você fala com essa força, tá? Então quando você usa esse chakra com esse aqui, então o chakra, né, da garganta, que tem a ver com a comunicação, com o chakra cardíaco, que tem a ver com sentimentos, e você passa com essa intenção, fica muito mais absorvível aquilo que você passou do que se você simplesmente não usasse os chakras, tá? E aí, o sexto chakra. Nesse sexto chakra, né, que está localizado no terceiro olho, né, entre as sobrancelhas, esse chakra serve para muitas coisas, mas principalmente para as coisas que começam a ficar mais espirituais. Então, quando começam a ficar mais espirituais, no sentido de que você precisa passar uma coisa mais ampla para a pessoa, você pode utilizar esse chakra. Geralmente, inclusive, os mentores, eles se utilizam desses chakras também para nos ajudar nas comunicações, tá? Para ajudar, eles nos ajudam passando as mensagens, bem através desses chakras principalmente. Então, gente, entenderam? Não sei se ficou confuso para vocês. Deixa eu ver aqui as perguntas, vou responder, porque a ideia justamente é ensinar para vocês como utilizarem intencionalmente a força que nós temos através das nossas energias, tá? Então, deixa eu ver aqui na ordem as perguntas. O Eugênio falou assim: boa noite, Cris. Grato pela partilha, um tema muito interessante, não vou perder por nada. Então, ele só estava comentando. A Edi falou que não tem som, mas tem, né, gente? Está baixo, mas pra mim aqui tá normal, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. O meu som tá normal, desculpa que eu só vi agora, mas tá normal. A Tati falando que adora esse tema. Bom, o Eliseu falou assim: eu nem me importo se a doutora me tratar friamente. Com esse calor causticante, até agradeço a todos os meus amigos que me tratarem friamente. Brincadeira, é porque eu tava falando no começo que eu tava com o cachecol, né, gente? Aí eu tirei o cachecol. Antes eu tava com frio, agora eu tô com calor. Agora eu tô já começando a ficar com frio de novo, mas por enquanto eu vou ficar assim. Oi, a Vivi. Aí o Paulo, boa noite. Ele tá falando, né, do Suami Pabupada, acho que é assim que fala, né? Diz que esse tipo de energia é um estudo para leigos. Nós, os devotos de Krishna, devemos elevar essa energia com nossas esposas. Mas eu estudei a Kundalini e sei que podemos atingir o religare pelo Kama Sutra. Ele está falando, deixa eu explicar para os leigos isso. Através dessa intenção energética de quando, por exemplo, um homem ele se deita com uma mulher, né, ele está fazendo amor, né, gente, transando com uma mulher, se ele tiver essa intenção de mover a energia através dos chakras, isso é muito interessante. O que acontece? A pessoa ganha muito mais poder, tá? Em vários sentidos. Então, por exemplo, só entrando um pouquinho nesse assunto, quando na hora que a pessoa
transe, na hora que ela tem o orgasmo, que é muito rápido, se nessa hora a pessoa intencionalmente ela souber usar a energia, a força disso, conscientemente elevando a energia para cima, né? E aí é intencionalmente, literalmente, o que acontece? Essa força, ela cria como se fosse, como eu posso explicar para você, combustível para aquilo que você deseja. Então tem até uma linha que diz que uma das melhores horas, né, para você intencionalmente pensar em algo que você quer é na hora do orgasmo. E a forma mais simples de fazer isso, porque é muito rápido, né, gente, é você nessa hora imaginar uma imagem, tem uma mentalização ali de uma imagem de você fazendo aquilo que você deseja, muito feliz. Então é aquela energia que vai trazer força para aquilo que você deseja. É uma das formas de você fazer isso. Então acho que foi isso que ele quis dizer, a explicação dele, né? Aí Edi falou assim, e quem usa piercing, ela quis dizer no umbigo, né? E ela perguntou se você usa piercing, se bloqueia essa energia. Olha, como eu falei, os chakras, eles não ficam no corpo físico, eles ficam acima. Então, teoricamente, o piercing, eu não sei te dizer se ele bloqueia, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. E também ele não vai te proteger necessariamente. Porque pensa assim, olha, ele protegeria se eu tivesse essa intenção. Então, eu tô colocando um piercing ali, então com essa intenção de ele funcionar como uma barreira energética. Se essa intenção ela for muito bem criada na sua mente, pode ser que funcione, aí você tem que fazer um teste, tá? Lembrem, gente, que nada funciona, por exemplo, um amuleto, se você não souber para que ele serve, ele vira um amuleto, ele vira um enfeite, ele não serve para nada. Agora, se eu sei para que ele serve, fica diferente. Agora, claro, né, a gente tem que evitar usar coisas que a gente não sabe, a gente tem que evitar fazer coisas que a gente não sabe. Agora, não existe esse poder todo que as pessoas acreditam sobre a gente. É a gente que dá poder para as coisas, para as situações, tá? Então, foi isso que ela quis dizer. Deixa eu ver aqui. Então, o Ricardo falou que já viu uma relação de cores diferentes. Eu também, Ricardo. Aí tem linhas que vai, por exemplo, do azul anil para como chama aquela cor, né? Roxa, violeta, para um azul céu, para o mesmo chakra. Eu já vi também. Então, no fundo, são estudos, né? Então as pessoas que enxergam, elas vão enxergar de um jeito. Lembrando que dependendo de quem a pessoa está enxergando chakra, ela vai ver daquela forma. Agora, óbvio que pessoas que enxergam, por exemplo, e veem muito o tempo todo, elas vão ver que existe um padrão, né? E que é mais exceção quando tá fora do padrão. Então, tem um livro que é muito maravilhoso, muito bom, que chama Mãos de Luz, da Bárbara Ann, vocês já devem ter ouvido falar. Eu acho que eu tenho ele ali, depois eu tento pegar para vocês. Ele mostra as cores, ele mostra as distorções do chakra, ele mostra as fotos de quando o chakra não tá bom, das energias que grudam ali. Então, às vezes eles ficam bem tortinhos, bem pequenininhos, encolhidinhos, outros muito abertos, muito dilacerados, essa é a palavra. Então, esse livro da Bárbara Ann, ele é maravilhoso para quem quiser estudar um pouco mais, tá? Chama Mãos de Luz. Deixa eu ver aqui. Cris, o Cláudio tá falando. Quando faço energização, ao fechar os meus olhos, visualizo uma cor vermelha muito forte. Tem alguma coisa relacionada com o que você está explicando? Obrigado. Bom, não tem a ver especificamente, só que cor vermelha, Cláudio, não é bom, tá? Se você está, sempre que você fecha os olhos, que eu não sei se foi isso que você quis dizer, aparece uma cor vermelha, como se o ambiente fosse pintado de vermelho, se você estivesse na sua mente imaginando vermelho, o ideal, mentalmente, é você apagar esse vermelho. Transforma ele em rosa, num rosa brilhante, tá? Não pink escuro, rosa mesmo. Eu não tenho rosa aqui pra mostrar, mas o rosa, né? O rosa clarinho e brilhante,
tá? Porque o rosa, ele é uma cor amorosa. O vermelho, ele tem muito a ver com forças de raiva, de energia vital também. Não é uma boa cor para meditar, nem para usar para ritual, a não ser que você tenha uma intenção ruim, tá? Então, não faça isso, tá? Agora, então, voltando, se você fechou os olhos e essa cor apareceu, transforme ela numa cor rosa. Se você está me perguntando se eu devo imaginar rosa, não, vermelho, não imagine, porque isso não é bom, traz uma energia muito braçal, tá? E aí, essa energia muito braçal, ela não vai te ajudar, às vezes, no intelecto, na sua criatividade, em outras áreas da sua vida, na parte amorosa. Aliás, força braçal, gente, vamos supor, olha que interessante. Se você precisar um dia fazer força, tá? Literalmente força, catar uma caixa do chão. Se naquele momento você imaginar o seu chakra, naquele momento só, básico, que é o primeiro chakra voltado lá, né, entre as pernas para baixo, assim. Se naquele momento você imaginar a força desse chakra, você vai ver que você vai levantar aquilo com muito mais intensidade. É muito interessante, tá? Só nessa hora. Outra coisa, façam esse teste para uma plantinha. Se vocês imaginarem essa planta com a energia do coração, então na hora que você toca ali na planta, você tá jogando água, você tá imaginando coisas boas para a planta, você pode imaginar ela harmoniosa, ela verdinha ou coloridinha, dependendo da cor da planta, a planta recebe aquilo com muita intensidade. Então é muito interessante, a planta começa a ficar feliz, né? A gente já viu aí vários estudos onde as plantas e os animais também, né, eles refletem essa energia intencional. Então não adianta a pessoa, ela tá passando a mão assim, mas ela tá com aquela ideia errada na cabeça dela, então o bicho sai correndo, porque ele sente a verdadeira intenção da pessoa. Então é muito interessante, né? Então é isso, Cláudio. O Ricardo falou assim: há muitos anos atrás, uma bruxa me disse que o chakra da posição social está no dedo polegar do pé direito. Você sabe alguma coisa sobre isso? Te juro que nunca vi. Então, Ricardo, existem chakras secundários, tá? Eu não sei te dizer especificamente sobre esse chakra que tem a ver com esse poder aí que falaram. Se ele existe, não sei, tá? Então, eu nunca ouvi falar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, mas existem sim chakras nos pés, isso é certeza, tá? Chakras secundários. Eu não sei decor o que cada um tá ligado, mas tem aí na literatura. Lembrem, gente, que quando a gente procura uma literatura de algo, por exemplo, se você coloca lá chakras secundários, não recorram a uma única fonte. Leiam, de preferência, 2, 3 fontes, tá? Porque o que acontece? O conhecimento, ele tá solto. Então, muitas vezes alguém pega um conhecimento que é de raiz, que é básico, e transforma em algo que a pessoa, ou ela quer que seja do jeito que ela acha, ou ela quer colocar um toque pessoal. E aí tem um pouco mais a ver com a cara da pessoa, tem a ver muitas vezes com aquilo que a pessoa acha, ela interpreta, não necessariamente a verdade. Agora, quando a gente ouve não, no caso aí lê, né, busca a fonte mais de uma vez em fontes diferentes, né, o conhecimento em fontes diferentes, as chances de você ter o conhecimento errado, ela fica menor, porque você vai ver que existe um padrão. Então, por exemplo, a gente falou de chakras, né? Como disse aí, acho que foi até você, Ricardo, que falou, que viu já na literatura o chakra qualquer chakra com uma cor diferente daquela que eu falei. Isso é bem comum. Mas você vai ver que, no geral, por exemplo, você não vai achar uma literatura do tipo chakra cardíaco fica no umbigo. Não, chakra cardíaco fica na região do peito. O que você vai ver é que muitas literaturas por aí vão mostrar o chakra bem no meio e outros vão mostrar um pouquinho para a esquerda, tá? Então, isso aí também é muito, né? Dizem que tá mais para a esquerda realmente um pouquinho. Os chakras, não só o do coração, né? Tem um ou outro que tá mais pro lado.
Mas isso também é muito relativo. Agora, você vai ver que tem ali um padrão na grande maioria das literaturas, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. Então, o Paulo estava falando, pedindo para explicar um pouquinho sobre a abertura dos canais no Tantra, que tem a ver com aquela energia sexual, com a intenção, com a respiração. Então, para que isso aconteça, essa abertura, você tem um jeito bem específico de segurar a respiração, tá? Soltar ela de forma adequada, com a intenção e no meio do orgasmo. Então, isso é bem complicado de ensinar isso agora, Paulo. Eu conheço bastante esse assunto, estudei bastante esse assunto, mas não consigo explicar isso agora. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso, tá? Então, o Sidão tá falando assim: como fazer a inscrição do evento que vai acontecer em Serra Negra? Sidão, eu mudei a data desse evento, por isso que não tá lá no meu site. Faz o seguinte, escreve para minha secretária. O telefone é 9696577748. Manda um WhatsApp para ela. Esse meu WhatsApp tá lá no meu site também, cristinalong.com.br. E fala para ela deixar você na lista. Assim que eu decidir novamente a data, a gente passa a lista para vocês, tá? Eu tive que mudar a data, mas em breve eu terei outra. Aí o Paulo tá falando que existe uma prática interessante, né, de uma forma de usar os canais através da cabala hermética. Gente, tem assim todas as religiões, todas as filosofias, principalmente da parte lá do hinduísmo, do budismo, usam, né, os chakras. Isso é algo muito antigo, é milenar. Agora, claro, como eu disse para vocês, dependendo da filosofia, tende a usar de um jeito e não do outro. Usa mais para uma questão mais física ou mais energética. Então, existe muitos jeitos e isso é muito legal. Eu acho que é legal. Se a pessoa se interessa pelo assunto, acho que vale super a pena buscar informação, né, gente? Aí ele perguntou assim, Paulo também, né? Como bloquear a magia negra utilizando os canais? Então, vamos entender em primeiro lugar o que é magia negra. Magia negra é uma energia direcionada para outra pessoa intencionalmente, tá? Então, uma intenção, ela já é uma magia negra. A intensidade daquilo que vai chegar no outro depende de vários elementos. Além da intenção, do que é utilizado, como é utilizado, e aí vai para as macumbas da vida, né? Energia usa-se forças da natureza, forças de seres, forças de elementos, e aí junto com certos rituais, emanações, aí essa força ela fica maior, é direcionada para o outro, tá? O quanto o outro recebe tem a ver com quanto o outro está receptivo, desatento, o corpo dele está mais aberto ou fechado energeticamente falando, e uma série de outras coisas a gente pode falar. Eu tenho uma live que eu falei sobre isso, que a live deve estar aí no meu mural, acho que talvez uns 2, 3 meses atrás. Como chama? Chama proteção, proteção energética. Aí eu falei bastante sobre isso, Paulo. Vamos lá. Então, o Sidão tá perguntando qual a importância do chakra básico em relação aos chakras ali, os órgãos, né, do corpo físico, da região do chakra básico. O chakra básico é aquele chakra primeiro, que é chamado chakra primeiro, voltado ali para... Então, a gente tem, né, vamos imaginar, né, fazendo um bonequinho, as pernas da pessoa. Então, essa região aqui do períneo, né, fica voltado para baixo, entre as pernas. Então, ele tá todo ligado com essa parte do umbigo para baixo. Então, se a gente pensar dentro aqui, né, a gente tem a região dos órgãos masculinos e femininos, e tem a parte ali pertinho tem a bexiga, e aí tem a parte dos membros também, que não são órgãos, mas que também pega toda a parte das pernas, dessa energia, tudo daqui para baixo, todos esses órgãos do umbigo para baixo, tá? Um pouquinho abaixo do umbigo.
pega toda essa região aí. Então, a relação específica, se você olhar lá na internet, colocar assim, essa pergunta, aí você vai ter direitinho exatamente quais são os órgãos, quais são as partes do corpo voltadas, ligadas com cada chakra, tá? Tem uma lista gigante, gente. A Gabriela tá falando assim, pesquisei sobre o terceiro olho, e olha, quando eu entro aqui, você falando sobre algo, sobre isso, que bom. O Paulo, legal essa palestra, senti um ar de uma bruxa legal da casa de Grifinória, valeu. Obrigado pelo bruxa. Todo mundo é, né, gente? Um pouco de bruxinha. Gente, olha, então é isso. O que eu queria ter passado para vocês é essa ideia, né, intencionalmente, de que a partir de uma intenção, com a energia correta, do chakra certo, eu consigo passar a mensagem que eu quero passar de uma forma mais fácil. Fácil no sentido de que seja recebida pelo receptor, pela outra pessoa, com a intenção correta, tá? Então, foi essa a ideia que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, gente, depois se vocês ouvirem de novo, passarem isso para outras pessoas, deixem as perguntas aí e aí eu vou responder para vocês numa outra oportunidade, tá bom? Amanhã eu vou escolher um outro tema bacana e eu mando para vocês amanhã aí no Facebook. Então, super boa noite para vocês. Eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima live. Eu aviso quando eu fizer, tá, gente? Eu vou tentar fazer amanhã. Beijinhos e boa noite. Gente, vocês que estão aqui no YouTube, desculpa, eu consegui gravar só uma parte, porque depois eu vi que eu não tinha apertado o botão. Mas essa live, o começo dela, né, que eu falo sobre a comunicação eficiente com chakras, está lá no meu mural, lá no Facebook. Então, meu Facebook é Cristina Long, lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. E lá eu explico, no começo, como funciona essa interação energética nossa com os chakras, tá? Outra coisa, essa aula, que é a aula exatamente na íntegra, escrita, está lá no meu portal, que é cristinalong.com.br. Então, olha lá, põe chakras no sistema de busca lá do portal, aí vai ter lá aula 1, aula 2, aula 3, até, se eu não me engano, a 8ª aula, que cada dia eu fui explicando um pouco, e tem bastante material lá para vocês, tá bom, gente? Então, uma super boa noite, bom dia, se você estiver ouvindo aí depois a live amanhã, e a gente vai se falando. Até a próxima live.